Gente, boa noite. Eu sou Francisco Almendra, do Estúdio Quo, um estúdio de criação em mídias imersivas e interativas aqui no Rio. Temos muitos amigos aqui na UFRJ, estou vendo o André ali, Marcele também de longa data, várias outras pessoas já passaram por aqui, estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, eu sei que a gente não tem muito tempo, estamos um pouco atrasados, vou ficar bem consciente do meu tempo aqui. São 25 minutos, não é isso? Beleza, vou tentar bater meu recorde aqui. E seguinte, eu sei que está tarde, eu sei que está final de dia, está todo mundo mais naqueles finalmente, então espero que seja dinâmico, espero que não seja rápido demais. Se ficar demais, me avisem, que aí eu dou um pouco mais devagar. Mas como a gente está entre amigos e estamos num lugar onde as pessoas já estão estudando realidade virtual, realidade aumentada, eu vou passar bem mais rápido para a gente chegar na parte que eu acho que interessa a gente, que é justamente o que você estava falando em relação à criação de narrativa e à criação de engajamento, eu acho, com campos diferentes dentro da criação do que a gente está fazendo com tecnologia. Então, sem mais demoras, eu vou falar do case que a gente acabou de lançar no sábado, na realidade, na sexta-feira de noite, não tem nem uma semana, que é o projeto Aleijadinho Virtual, que é um projeto que foi feito ao longo de 3 anos, com financiamento da Lei Rouanet, e a ideia desse projeto era juntar o legado material, o patrimônio histórico material do gênio Antônio Francisco Lisboa, o primeiro artista brasileiro, né, Aleijadinho, o patrono das artes no Brasil, e trazer ele para o grande público com uma narrativa contemporânea e com tecnologia para a gente atrair novos públicos, os mais jovens, a galera que está nas redes, a galera que está no celular, a galera que está interagindo e está interessada em outras coisas, né? Se eu tivesse 15, 20 anos agora, a última coisa que eu ia querer era entrar numa igreja, ficar lá com um cara falando da igreja, da obra, isso é muito chato. Então, pensando no público mais jovem, pensando numa maneira de atualizar um gênio da nossa cultura, né, a gente criou esse projeto Aleijadinho Virtual, que traz realidade virtual e realidade aumentada no contexto do Aleijadinho. Então, falando rapidinho, um pouquinho do Estúdio Quo, a gente sempre teve essa pegada a gente está ativo desde 2015, já estamos trabalhando com drone, com time-lapse, com mídias diferentes há mais de 10 anos, e aí, então, a nossa missão é fazer isso de uma maneira que traga impacto positivo para os nossos públicos. E aqui é um caso que a gente estava lá no Acre fazendo uma filmagem, essa que você falou do M, e a gente teve a oportunidade de fazer algumas saídas dos vídeos 360 lá mesmo e mostrar para o próprio povo Yawanawá que estava sendo retratado e eles terem uma meta-visão do que estava acontecendo ali, se vendo em 360 no meio da floresta, com um Google Cardboard. Enfim, para quem não conhece a gente faz projeto com vários outros clientes e parceiros, a gente já fez mais de 80 projetos desde 2015. Esse aqui é o caso lá que ela tinha comentado. Eu vou passar bem rápido isso aqui, que não interessa, tanto para a nossa conversa, mas, enfim, eu realmente vou passar rápido. Esse aqui é um outro projeto interessante que também calhou de ser na Amazônia, que foi criado no ano passado como Vídeo 360, que está em cartaz no Museu da Manhã, e a ideia dele é criar uma narrativa que busca mudar a consciência política de grupos conservadores ligados a religiões organizadas. Então, é um retrato da Amazônia com uma pegada espiritual. Você está lá com o roteiro todo voltado para o público evangélico, católico, principalmente esses dois, que tem uma pegada muito específica, e a gente falou nessa linguagem para trazer eles para perto da floresta e ajudar a separar visões conservadoras de costumes e tal, da preservação ambiental, que estava muito atrelado, e a gente buscou, através dessa narrativa direcionada ao público dessa natureza, separar as duas coisas. E está super funcionando. Mais de 50 mil pessoas já viram esse projeto e está ajudando a grupos religiosos a quererem preservar agora a natureza como obra de Deus, ou obra do Criador, dependendo de qual é o grupo e tal. Então, está sendo um enorme sucesso a gente usar o impacto que a mídia imersiva tem, especialmente para o público não especializado, que nunca botou um óculos no rosto, e você
se vê no alto da floresta, voando por cima, no alto de uma samaúma, voando no rio e tal. Isso dá um impacto gigante quando você junta isso com uma narrativa que tem a ver com o seu grupo, com o seu entendimento, com o seu léxico. Isso faz muita diferença e cria um impacto que pode ser duradouro. Inclusive, esse projeto já foi medido objetivamente pela academia e, infelizmente, eu não trouxe aqui um slide mostrando um impacto específico, mas a gente teve uma amostra aí, 2.000 pessoas, tipo, gigante a amostra, e mostra que realmente tem um tamanho de efeito do ponto de vista de você mudar a opinião pública quando o negócio é bem construído, tipo, com essa linguagem, ele funciona. Então, só passando aqui um pouquinho, quem já conhece a gente, sou eu e o Nelson, que acabou de sair do estúdio, que acabou de ter filho, mas criou esse projeto do Aleijadinho junto comigo. Então, só passando um pouquinho, o que a gente fez no Aleijadinho segue a mesma lógica de outros projetos que a gente criou para o grande público, que é juntar temas culturais relevantes. No caso aqui do Tinta e Fogo, que foi lançado no ano passado, o tema da arte rupestre e da cultura e patrimônio também material, no caso, de 20.000 anos atrás, da Serra da Capivara, e levar isso para o grande público com uma narrativa específica, que é interativa e passa muito ao largo da coisa acadêmica, da coisa da paleontologia, da coisa técnica, científica, aprovada. Você simplesmente interagir com aquilo de uma forma emocional, intuitiva e não verbal. E está sendo um super sucesso também. Então, a forma da gente caracterizar e a linguagem que a gente usa dentro dessas mídias imersivas, interativas, que são poderosíssimas, se a gente ajusta a narrativa para o público que a gente quer atingir, o efeito assim, é nitroglicerina. A galera sai de lá querendo saber mais, querendo ir para a Serra da Capivara, querendo preservar, querendo mudar, sabe? Realmente super impactante. Esse aqui é o formato de exposição que a gente criou para o Tinta e Fogo, que também, vocês vão ver, foi replicado para o Aleijadinho. Vou falar um pouquinho mais disso, que é muito importante para quem está criando, não só a narrativa, mas a forma que você pensa a operação de um público leigo, como é que essa pessoa vai chegar, qual é a jornada de usuário que ela vai ter, qual é o impacto, onde é que estão as barreiras e os obstáculos para essa pessoa interagir bem com os conteúdos que você está criando para ela. Né? Esses projetos são todos de financiamento público, são todos de graça, são todos de acesso aberto e criados com acessibilidade, com facilidade para quem não conhece e não é especializado. Então, estou aqui marretando que quanto mais a gente abrir o público e a gente criar, levando em conta pessoas que não têm conhecimento específico, faz muita diferença para a gente causar o impacto que a gente quer com essas ações, com nossos esforços, com esses recursos, quando a gente cria obras que têm esse poder todo. Esse aqui é um outro que está em produção também, que é o Mário de Andrade e a Origem de Macunaíma, que fala sobre as lendas indígenas do Monte Roraima, ou das lendas dos mitos dos povos indígenas que vivem no entorno do Monte Roraima, que foram a inspiração do Mário de Andrade de encontrar o herói desse livro que virou um clássico brasileiro. Isso aqui está em produção e segue exatamente a mesma forma da gente pensar que eu estou descrevendo. E aí, só para falar um pouquinho especificamente do Aleijadinho, que é um projeto que é muito baseado em fotogrametria, eu quero só aqui, para aproveitar o tempo, a gente focar no que interessa, que é a parte mais de narrativa. Quem aqui sabe o que é fotogrametria? Por favor, levanta a mão. Mesmo, levanta a mão, quero ver quantas pessoas são. Tá, agora, todo mundo que não levantou a mão antes, levanta a mão agora, por favor. Tá, então a maioria não sabe, então vamos nessa. Então, o que é fotogrametria? Isso aqui não é uma foto. Isso aqui é um modelo 3D a partir de 800 fotos, que a gente tirou várias fotos normais com câmera fotográfica, e hoje em dia já dá para fazer com celular, então não se intimidem, dá para fazer, já tem app para isso, inclusive. E aí você cria um modelo 3D a partir das fotografias. Isso aqui são as fotos que a gente tirou, que já estão no espaço, e você cria modelos 3D de alta resolução a partir de fotografia, não precisa do scanner, né? Então, e aí você, uma vez que você tenha isso, você consegue navegar, seja na tela do computador, seja no óculos, seja no telefone. Isso é poderosíssimo para você trazer o mundo real, a riqueza de detalhes e de vida e de tudo do mundo real
para dentro do ambiente virtual e digital. Isso aqui foi o início da nossa pesquisa lá atrás, no Estúdio Co, que a gente estava começando a olhar como é que funcionava o modelo 3D dentro do óculos, tanto uma coisinha pequena de fotogrametria, quanto um tronco que a gente fez na rua como teste. Então, desde esses primeiros testes até a gente encaixar essa técnica dentro das nossas primeiras experiências. Esse aqui é um projeto que a gente fez para o SESC, dentro de uma exposição chamada Biblioteca à Noite, que foi super bacana. Não tinha nenhuma biblioteca brasileira, e a gente fez a fotogrametria do Real Gabinete de Português de Leitura, que todo mundo, quem não conhece, deverá conhecer, que é lindo. E aí a gente criou um jogo que você está dentro do Real Gabinete e você luta contra as tracinhas que estão roubando os livros, e você vai jogando bolinha de papel nelas dentro do Real Gabinete, e é tudo em 3D real, você consegue se mexer lá dentro. Então, isso aqui, obviamente, é um jogo de criança, mas uma forma lúdica de você trazer um espaço que vale a pena conhecer, usando uma técnica de fotogrametria super avançada, e ficou perfeito, parece que você está lá dentro mesmo, e está rolando o jogo. Então, uma coisa mais recente é usar a fotogrametria para produção virtual. Quem sabe o que é produção virtual? Sério, rapidinho, sejam interativos comigo. Quem não sabe, levanta a mão. Tá, então é meio a meio. Produção virtual é quando você usa sets digitais que você cria dentro de um ambiente de jogo e você traqueia uma câmera lá dentro. Essa aqui é uma cena de uma novela da Globo, que eu não sei qual é, mas é o Cauã, maravilhoso, prestes a tomar tiro, e está rodando uma câmera virtual aí dentro, e quem fez esse cenário foi a gente. Isso aqui é uma fotogrametria de acho que é lá no Projac, na verdade, não é nem comunidade. Foi aqui que eles filmaram a cena, e aí depois a gente pega essa fotogrametria e a gente ambienta ela e cria toda uma iluminação e tipo um dressing maior para você usar dentro, na verdade, da obra de audiovisual. Então, estou passando super rápido aqui para vocês entenderem que uma mesma técnica pode servir para um monte de coisas diferentes, não é só para a realidade virtual, estamos falando de transmídia aqui, né, tem vários usos diferentes por uma mesma técnica. O ponto todo é que o presente é 3D, ele é interativo, tenho certeza que você vai falar muito sobre isso também. E então, falando isso... Foi rápido, nem consegui. Então, a gente entra no projeto em si. O Aleijadinho Virtual, ele passou por um processo de captação de dezenas de obras do Aleijadinho, lá em Minas Gerais, em 3 viagens de captação, nas quais a gente tirou, eu acho que 28 mil fotos, se não me engano. Foto, né? Fotografia mesmo, sem muita firula, só fazendo sombra para não dar diferença de luz. E a gente, enfim, muita foto em vários lugares diferentes, para a gente conseguir digitalizar a obra, né, o corpo de obra representativo que a gente fosse usar dentro da experiência, e também a gente usar isso como para a gente criar um arquivo digital, que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, em colaboração com as instituições de patrimônio e de pesquisa, que a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Então, aqui são algumas fotos durante essa captação. Essa parte aqui não é fotogrametria, isso é uma câmera 360, mas, enfim, foto pra caramba que a gente teve que fazer, se enfiar subindo dentro do altar das igrejas e tudo mais, e foi super bacana. E o resultado desse processo de fotogrametria é um arquivo digital com diversas obras em altíssima resolução do Aleijadinho, que aí a gente tem uma geometria simplificada, que é para ficar leve. Isso aqui, na verdade, está com alguns milhares de triângulos. A captação original de cada uma dessas estátuas aqui tinha centenas de milhões de triângulos. É altíssima resolução, que a gente simplifica, e aí a gente usa técnicas como retopologia para a gente manter os detalhes com camada de normal e tal, e aí a gente bota depois a textura em cima para você voltar. Vamos lá? Aí, para chegar na textura de pedra, que é o que tinha lá originalmente. Mas a gente está trabalhando com modelos 3D simplificados para ficarem leves, para serem usados em real time. Esses modelos, aí a gente pode fazer um monte de coisa diferente com eles depois. No caso aqui, a gente criou uma narrativa que eu vou falar daqui a pouquinho. Estou correndo para dar tempo. Então, isso aqui, tomara que não fique muito alto. Não tem som, graças a Deus. Então, isso aqui são os exemplos dessas geometrias que têm essas camadas com mais detalhe.
e depois a última camada, que te dá realmente a sensação de estar olhando para uma obra do Aleijadinho, apesar de ter todo esse processamento aqui, que são assets leves, são modelos mais leves que você pode usar para uma infinidade de coisas, seja para você usar em realidade aumentada aqui em cima da mesa, seja para você criar uma galeria virtual no metaverso, entrando por um site, seja você criando uma experiência de realidade virtual e entrar lá dentro e interagir efetivamente com essas obras dentro de uma narrativa que está pensada para gerar interesse e engajamento do público. Então, aqui, mais um exemplo, isso não é uma foto, isso é um modelo 3D da Capela da Santa Ceia, do Aleijadinho, que é uma obra-prima incrível, que você não tem acesso normalmente, você fica do lado de fora e você olha para aquilo tipo de uma porta, uma dobrinha ali, de uma porta de igreja, você fica meio longe. Então, você, além do mais, aquela coisa clássica da realidade virtual te dá acesso a experiências que você não teria normalmente. Aqui você certamente não teria a oportunidade normalmente de subir em cima da mesa da Santa Ceia e ter essa visão que você pode ter, como tem aqui. Mesma coisa que a Capela do Cristo na Cruz, essa imagem clássica do Aleijadinho que muita gente conhece. Isso aqui é uma captura de tela do nosso computador, que a gente está interagindo com o mouse ali. Você vê que está até um mouse aqui, isso é só para a gente ver que isso não é uma foto, isso não é um vídeo, isso é a gente navegando dentro do espaço 3D, antes de entrar na experiência de realidade virtual, só para mostrar o grau que tem aí. Isso aqui é a captação bruta também, tem que fazer umas... Isso é antes da gente fazer os ajustezinhos. Mas, enfim, aqui uma outra visualização em nuvem de pontos dessa mesma capela que vocês acabaram de ver, que aí você percebe como tem detalhe aí dentro, e aí depois a gente vai e isola esses elementos específicos para interagir com eles dentro da experiência de realidade virtual. Aí tem a aerofotogrametria também, que eu adoro, porque eu sou piloto de drone há 10 anos, então isso ajuda a gente a pegar áreas muito maiores e pegar contextos grandes, nesse caso aqui, o conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, lá em Congonhas, onde tem essas obras todas, que aí você vê os 12 profetas aí, isso é um modelo de média resolução, que a gente complementa com aquela fotogrametria que a gente fez do chão, né, subindo nas escadas e tal, que aí a gente junta as duas coisas e você consegue dar o contexto junto com o detalhe de primeiro plano. Aqui um outro exemplo da mesma coisa, com uma tela um pouquinho melhor, que você vê as fotos todas que foram feitas com drone, esses pontinhos brancos aí, são todos os pontos em 3D que o programa consegue colocar no espaço, e aí depois você gera o modelo fotogramétrico com base nisso. Então, está tudo digitalizado aí, o conjunto todo. E aí, a gente passou pela criação de personagem, que passou por um processo de pesquisa histórica, né, super importante a gente respeitar o que estudos acadêmicos e pseudo-acadêmicos de amadores, mas que são, tipo, já se investiga Aleijadinho há quase 200 anos, né, o primeiro foi o Rodrigo Bretas, no meio do século XIX. Aleijadinho era um cara completamente esquecido, e ele foi a primeira pessoa a começar a escrever sobre isso, e ele foi efetivamente, o Aleijadinho, né, o Antônio Francisco Lisboa, foi efetivamente redescoberto ou rememoriado, revalorizado pelos modernistas, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, que fizeram viagens pelo interior do Brasil no início do século passado e viram a genialidade dele. Então, desde então, houve várias reconstruções com base nos testemunhos e nas pesquisas de época, e a gente se baseou nessas reconstruções para gerar a nossa própria criação ou recriação digital de como seria a fisionomia do escultor, né, do artista Aleijadinho, e a gente chegou nessa daí. E aí a gente partiu, uma vez que a gente criou a nossa narrativa e o roteiro, a gente fez a captura de performance desse, que a gente vai colocar naquele personagem que vocês viram agora. A gente usa captura de movimento tanto no rosto, que é isso aqui, que você, com o próprio telefone celular, você consegue captar as expressões de uma pessoa, e aí você consegue depois pegar esses movimentos e colocar no seu personagem. Então, isso aqui é só um teste, é só um exemplo para mostrar para vocês, isso aqui não é, na verdade,
parte da experiência em si, mas é só para vocês entenderem como é que funciona esse processo de captura de performance facial. E depois a mesma coisa, a captura de performance de corpo, né, que você tem uma roupa especial que tem vários sensores, você já deve ter visto naqueles filmes de Senhor dos Anéis e tal, que tem essas roupas. Essa é uma roupa de captura inercial, e aí depois você junta isso tudo e você consegue dar vida a um personagem recriado que já está morto aí há 200 anos, e a gente consegue dar uma vida para ele, e principalmente uma pegada mais contemporânea. A gente colocou o nosso roteiro, né, agora falando mais da parte de narrativa. Bom, só para terminar aqui, para a gente entrar na última parte aqui do comentário, seguindo a mesma coisa que a gente fez para o Tita e Fogo e que a gente vai fazer para a Origem de uma Macunaíma, o que é o Aleijadinho Virtual? Ele é uma exposição que tem duas partes. Ele tem uma experiência em realidade virtual, que são aqui, no caso, 3 estações, e uma parte que é uma exposição digital em realidade aumentada, onde essas imagens aqui estilizadas, na verdade, são alvos otimizados de realidade aumentada para os telefones celulares conseguirem reconhecer com mais facilidade, e você acessa isso via web AR. Então, você não tem que baixar a app, simplesmente entra num QR Code, o público chega, olha que legal, o que é isso? É uma exposição digital, o que é isso aqui? Ah, que bonito. Mas não é isso. Agora você baixa ali, entra aqui no QR Code, e quando você aponta, aí sim é maneiro. Isso aqui é uma palhinha só de dentro da experiência, que você, está um pouco escuro, mas enfim, você encontra o Aleijadinho, ele está falando com você, aqui, né? Está meio difícil de ver, mas aqui é uma cena que você está dentro da oficina dele, esculpindo, junto com ele, um dos profetas que a gente viu lá, porque ele está falando da doença dele, como foi difícil para ele, ele teve que parar de trabalhar ali, e ele te entrega as ferramentas para você ajudar a esculpir uma obra-prima lá que, enfim, já existe há 200 anos e tal, e você fica um tempo fazendo esse processo enquanto ele está conversando com você sobre como fazer isso e como é que é o ofício, né, sagrado e tal. Então, tem toda uma narrativa enquanto você está ali batendo, e ele está te contando, e te explicando, e te guiando nesse sagrado ofício. Isso é uma das cenas. A gente tem várias outras cenas dentro da experiência, uma experiência de 15 minutos, e passa pela Igreja de São Francisco, que é uma obra-prima, passa pela oficina, passa pelo adro lá dos profetas, e passa pela Capela da Santa Ceia, enquanto você vai interagindo diretamente com o Aleijadinho e fazendo parte dessa história. Aqui é essa montagem da realidade aumentada, isso aqui é um exemplo. A gente lembra daquela coisa da geometria simplificada, que depois tem os detalhes e depois tem a textura. Então, com base na geometria, eu criei essas artes de cada profeta, de cada escultura, cada obra, a gente bota elas em exposição como se fossem as obras em si, e aí depois você, pelo QR Code, você acessa elas em realidade aumentada, e aí, no caso aqui, a minha mãe queria tirar uma foto do lado do profeta, e ela aparece ali, mas você pode chegar perto com seu telefone, girar as obras, né, interagir como se elas estivessem efetivamente ali, junto com você. A realidade aumentada, então, aquilo que eu estava falando, né? Você tem um alvo, isso aqui é um púlpito, uma das partes da Igreja de São Francisco, que eu criei essas artes assim, com esses triângulos brancos para dar um contraste, criar a borda para ser fácil para o telefone reconhecer o alvo de realidade aumentada. E aí depois, uma vez que ele está na parede, você entra na web, e aí você consegue ver o púlpito ali, lindão, como se estivesse na parede na tua frente. E isso é, pelo menos eu acho, assim, uma ferramenta incrível para você gerar acesso, engajamento, interação, para pessoas que nunca teriam essa oportunidade, e você pode levar isso para qualquer lugar. Aí tem, enfim, isso aí agora vai ficar repetindo. Então, esse aqui é o Cristo na Cruz, são os marcadores grandes, tem um impacto visual. Isso aqui é um exemplo de como é que a gente estava pensando. Isso aqui, antes da gente finalizar, você tem uma imagem, depois você bota o modelo 3D sangrando em volta, e você consegue ver a obra aqui no espaço físico, na frente desses marcadores. Esses são os exemplos. E aí, por último, a gente tem o componente do arquivo digital, que fez parte disso também, que eu acho que quem está criando, quem está pesquisando, quem está fazendo
coisas com financiamento público. Enfim, não é dever, mas eu acho bem bacana quem tem a oportunidade de devolver isso para a coisa pública também, não só a exposição ser uma coisa de graça e ter o público leigo, acessível, de todas as idades em mente, mas também, nesse caso específico do Aleijadinho, a gente quis voltar esse processo de escaneamento e de digitalização das obras. Ficou muito bom. Então, a gente tem como pegar esses modelos, esse daqui é o simplificado, a gente vai dar o de resolução máxima também para o IFAM e para os nossos museus parceiros, o Museu de Congonhas, o Museu da Confidência lá em Ouro Preto, que, enfim, aí todos os pesquisadores e pessoas ligadas a essas instituições que desejam interagir, seja do ponto de vista de preservação, de estudo, de réplica, de comparação ao longo do tempo, já existem alguns arquivos digitais, assim, é importante a gente dar acesso a isso para que as pessoas consigam continuar interagindo e fazer mais coisa disso e de outros corpos culturais importantes. Só para falar o óbvio, esse trabalho não é só meu, tem dezenas de pessoas envolvidas aí. Acho importante a gente sempre deixar isso muito claro, especialmente para quem não está envolvido ou quem está estudando, mas não teve parte de um projeto desse tipo, desse vulto, que nem eu apresentei agora. É importante perceber que não se faz nada sozinho. É uma aldeia, uma cidade inteira de pessoas que estão não só produzindo, mas também apoiando de formas diferentes para que isso se torne possível, especialmente com pouco financiamento público. Então, só queria deixar essa tela para mostrar que tem muita gente para fazer uma coisa bacana acontecer. Então, 25 cravado, hein? Então, obrigado. Só para finalizar, que se foi o final aí, não sabia que ia terminar tão rápido assim, mas eu acho que a parte de narrativa, que é um dos pontos centrais aqui do que a gente está conversando hoje, eu acho que uma coisa que eu não deixei claro no início é que o pensar a narrativa de uma experiência é muito importante, é óbvio, a gente vai falar disso, eu quero muito trocar mais ideia com vocês, mas eu estou pensando essa história da narrativa de uma forma um pouco mais ampla, pensando na jornada das pessoas, para quem como é que a gente democratiza, como é que a gente faz isso de uma forma que mais gente entenda, com que mais gente se sinta confortável de acessar, com que mais gente se toque por uma coisa que vai gerar um impacto, que a pessoa vai chegar em casa depois e vai querer aprender mais sobre o Aleijadinho, ou vai querer ir na outra igreja que não estava nessa aqui, ou então a outra pessoa do outro projeto que viu a Amazônia, quer saber mais, ou quer proteger, ou fala com alguém, levanta, dá uma opinião. Coisas que você está... como é que você pensa a criação de uma obra dentro desse... dentro do escopo do que a gente está fazendo aqui, de mídias imersivas, interativas, transmídia, novas mídias em geral, né, esse 3D, metaverso, tudo misturado que a gente está aqui tentando desvendar do lado da academia, mas também da criação e da produção e do público, e o que isso tudo significa. Do ponto de vista de um criador, eu acho muito importante a gente estar levando em conta como esses elementos todos se juntam para a gente maximizar o impacto de uma forma maneira, né? Porque, assim, eu não quero ficar fazendo anúncio de cigarro imersivo, eu quero fazer uma coisa que leve e use uma ferramenta poderosa como essa que a gente está lidando aqui agora, para fazer, de alguma forma, desculpa o clichê, fazer o bem de alguma maneira, ou pelo menos não fazer o mal diretamente, porque é muito fácil você fazer o mal com isso ou causar um impacto que a pessoa pode não ficar bem depois. Então, eu acho que eu fecho com isso, que a narrativa ela tem que estar pensada dentro da obra, mas também de uma forma um pouco mais ampla para a gente conseguir fazer com que as pessoas efetivamente interajam com a obra e que saiam de lá loucas para fazer mais e ir mais a fundo e compartilhar e fazer isso girar mais amplamente. Então, vamos nessa. Muito obrigada, Francisco. Eu acho que é muito interessante a gente ver o nível de dificuldade tecnológico e o esforço tecnológico para a gente chegar a esse resultado, que é uma maravilha, e a importância da observação dessa narrativa. Por quê?
quando nós estudamos alguma coisa a respeito do metaverso, a origem das ideias, todas estão ligadas à ficção científica. E Snow Crash foi, parece que, o primeiro passo para que essas ideias viessem à tona e fossem inspiradoras. E muitos trabalhos tiveram, antes disso, imagens como dos óculos, né, a savana e muitos outros textos. E tudo isso vem a partir de uma construção mental. Essa construção mental é de nossa total responsabilidade, porque eu trouxe recentemente um maestro para falar com a minha turma de texto jornalístico, para ele falar a respeito de ritmo e harmonia. E ele falou das questões que fazem ponte entre a música e o texto. E ele colocou uma única música para a turma ouvir, Hey Jude. E, no final, todo mundo adorou, os alunos adoraram, e um deles virou, depois da aula, e falou assim, poxa, professora, eu gostei, eu nunca tinha ouvido uma música dos Beatles. É isso que vocês estão ouvindo. E agora eu fiquei com vontade de ouvir, fiquei a fim de ver. Então, a construção do mundo a partir do que nós vivemos, para os que chegam, é em cima da narrativa. A metaverso é uma palavra que eu andei tentando entender como é que ela foi estruturada, né? E meta, em grego, é o que vem, é o que ainda está um pouco distante para ser construído. Mas o metaverso está dentro do universo. E esse universo somos nós que temos que trabalhar a consciência para saber como é que é, de verdade.